Boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, Caio. Tudo tranquilo com vocês aí? Pessoal, boa noite. Boa noite, Júlia. Só esperar um pouquinho a turma entrando. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? O som tá bom? A imagem? Estão me ouvindo direito aí? Ok, beleza. Tá, joia. Pessoal, hoje nós vamos falar, né? Estamos entrando aí hoje na nossa oitava live. Hoje, dia 20 de outubro de 2021. E com o tema, né? O assunto de hoje, um assunto que não diz assim, especificamente sobre raciocínio clínico, mas está diretamente relacionado, que seria modelos de raciocínio, né? Um modelo mental. Então seria, se você tem um modelo médico a seguir na medicina e falar um pouco disso, né? Pensando mais falar na questão da modelagem. Vocês já ouviram falar em modelagem, gente? Vocês têm algum modelo mental na medicina? Já ouviram falar esse termo modelagem? Boa noite, doutor Brancildes, Lucas, Jamile. Sebastião não ouviu falar modelagem. Não, nós vamos falar um pouquinho sobre modelo, né? E a gente vai entrar um pouquinho sobre modelagem. É um termo usado muito na programação neurolinguística, sabe? Mas falando um pouco hoje, né, sobre modelo, vocês têm algum modelo de médico já que vocês já admiram, tem referência, tem como referência? Tranquilo aí, né, Brancildes? Abração aí, prazer estar ter você aí com a gente hoje. Brancildes que é um modelo de referência aí para, não só para mim, mas muitos alunos, né, Brancildes? Falar um pouquinho sobre modelagem, sobre o modelo médico. Mas imagine, gente, né, começando a falar um pouquinho sobre então modelo médico. Na vida nós temos vários modelos, né? Nós somos resultados de influência de vários modelos de pessoas que passaram pela nossa vida. E então a maior parte das pessoas que influenciam nossa vida são os nossos modelos, são na maior parte das vezes os pais, irmãos, às vezes professores, amigos, né? De alguma forma eles passam pela nossa vida, exercem, né? Tem muito contato com a gente, exercem uma influência importante. E nós acabamos copiando modelos dessas pessoas, às vezes modelos é, bons, às vezes modelos não tão bons, né? Mas a maioria, graças a Deus, modelos bons, tanto que nós usamos como referência para a nossa vida. Então, quando você, por exemplo, imagine que você quer aprender a tocar violão ou algum instrumento musical. O que você o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você vai querer procurar um professor de violão. É lógico que existem algumas pessoas que são autodidatas, que eles acabam aprendendo sozinhos, mas mesmo essas pessoas autodidatas, eles vão procurar alguns modelos, né, de referência. Mas a maioria das pessoas vai procurar um professor, seja um professor formal ou algum amigo que sabe tocar o instrumento, o violão, ou vídeos, vai ver vídeos na internet, vendo exemplos de pessoas tocando, técnicas para aprender a tocar. Mas quando você não sabe uma coisa, o ideal é que você tenha um modelo de referência. Então, esse professor, no caso de violão, ele vai ser um modelo de referência para você
para você aprender, né, de forma mais rápida. A partir do momento, né, que, como você não sabe nada, você vai depender de como ele vai te ensinar. E a partir do que você for aprendendo, tendo um aprendizado maior, você pode começar já a colocar características suas, né, e aprender a tocar assim com as suas características. Mas no início vai ser importante a presença desse modelo. E por que é importante essa presença dessa pessoa mais experiente? Porque como esse profissional já passou por essa experiência de aprendizado, né, ao longo dos anos, através de várias tentativas e erros, esse professor vai aprender a tocar. Ele aprendeu ao longo dos anos a tocar cada vez melhor e de forma mais fácil. Então isso ele pode passar para você. Então você aprende de uma forma mais rápida, né, e melhor, né? Então isso que seria modelagem. Então o que é modelagem então? Modelagem é aquele processo que você tem de aprender, né, descobrir como que a pessoa faz, o que a pessoa faz para ter um resultado específico de alguma coisa que ela faz bem, e você copiar essas ações que foram desenvolvidas ali por esse profissional ao longo de anos, né, elas foram sendo aperfeiçoadas e você vai e aprende como que essas ações que essa pessoa teve e você copia, né? Você tira essas ações como modelo e passa a executá-las e você acaba adquirindo aquela característica, aquela ação, se você faz de uma forma mais rápida. Então você ganha escala, né? Você aprende mais, melhor e mais rápido. Então isso que seria modelagem. Você pegar atitudes e ações da pessoa que você modela, ver como que ela pensa, como que ela age, e você copia isso e você acaba aprendendo aquela ação, aquela atitude de forma mais rápida e melhor. Então isso que seria modelagem. Então o que seria modelagem? Por exemplo, a pessoa, um exemplo prático, muito comum, uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo. Qual que seria o ideal para essa pessoa emagrecer? Que vocês veem que todo mundo sabe que hoje em dia perder peso, né? Ganhar peso é muito fácil, perder é difícil. É muito difícil, a gente vê isso na prática, né? Porque a maioria das pessoas sabe o que tem que fazer para emagrecer, mas não faz. Porque o modelo mental que ela tem, às vezes é difícil dela querer mudar hábitos. Então, qual seria a dica para, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo? É lógico, né? Existem casos e casos. Era que essa pessoa, ela chegasse perto de uma pessoa, às vezes conhecida dela que é magra, ou às vezes, né, de preferência, às vezes uma pessoa que foi obesa como ela, ou está com sobrepeso, por exemplo, e emagreceu. E aí você vai ver como que é o modelo mental dessa pessoa, como que ela pensa, o que ela faz, né, como que é a alimentação dela, como que é a atividade física. Então, dá um exemplo, por exemplo, as pessoas vão no consultório e às vezes são 3 andares. Eu pergunto assim, e aí, você veio de elevador ou de escada? De escada? Né? Muitas vezes, o magro, às vezes, ele na cabeça dele, o pensamento é assim, vou fazer exercício. Então, às vezes, ele para o carro mais longe para caminhar, em vez de parar o carro e ir de carro, então, às vezes não vai de carro. Então, são pequenas ações que, às vezes, por exemplo, a pessoa, às vezes, na hora que ela come um doce ou come, quando come, né? Quando come, ou então, às vezes, ingere uma bebida alcoólica, às vezes ela está pensando, opa, como é que eu vou queimar isso aqui? Então, assim, são modelos que a pessoa, você copiando esse modelo, você tem uma chance de atingir aquele resultado de uma forma melhor e mais rápida. Então, quando vocês querem se tornar bons médicos, ou qualquer profissional, né? Às vezes, né, tem outros profissionais aqui, estudantes de outras áreas também. Então, se você quer ficar bom naquela profissão sua ou qualquer atividade que você fizer, o ideal é que você tenha modelos de referência que você admira e que você sabe que tem bons resultados e comece a copiar as atitudes e os pensamentos dessa pessoa. Então, isso que seria modelagem. Então, por exemplo, você quer fazer um bom diagnóstico, ser bom diagnóstico, você fala, não sou muito bom diagnóstico.
você começa a andar com pessoas, com modelos de referência. Né, é lógico que isso requer um tempo, né, conversas, um tempo maior para você ter, né, assim, esse assimilar esse conhecimento, né? E aí você passa a ter contato com esse profissional mais experiente, você acaba copiando os modelos mentais deles e as atitudes. E isso você consegue copiar, né? E aí você tem um desenvolvimento. Então, você quer ser, por exemplo, fazer um bom diagnóstico, procure um médico que é bom diagnosticador. Você quer ter um bom relacionamento médico-paciente, procure um médico que tem um bom relacionamento médico-paciente. Você quer ser um ótimo cirurgião, tenha contato com cirurgiões cada vez excelentes e experientes. Né? Então, você imagina, no caso da cirurgia, por exemplo. Boa noite, Zanara. Você imagina, no caso da cirurgia, por exemplo, um residente de cirurgia que ele começa, né? Que ele sabe de cirurgia? Muito pouco, então ele está começando a vida. E aí ele começa a andar com cirurgiões e operar com cirurgiões de anos, de 30, 40 anos de experiência. Então a cirurgia é uma especialidade, não todas são, mas a cirurgia chama atenção. E você tem que ter aquela curva de aprendizado. Então, para você operar, você ficar bom na técnica, você tem que operar cada vez mais naquela técnica para ficar bom. Então, você imagina, o cirurgião demora anos para ficar excelente, excepcional naquela técnica. E você imagina um cirurgião novato chegando, o cirurgião, depois de anos, de 30, 40 anos, fala, olha, se você fizer assim, é melhor. Então, às vezes, uma dica que o cirurgião te dá, ele já te dá toda a experiência, né? E aí você começa a pensar, opa, esse jovem pensa fazer assim, porque, né, tem esse pensamento, tem essa atitude. Essa é a hora de operar, essa é a hora de não operar. Então isso, o residente novo, ele aprende rápido, né, e de ótima qualidade esse aprendizado. Então isso que seria modelagem. Então aí quem você deve modelar? Né? Então, essa é a pergunta. Quem que vocês devem modelar na medicina? Então, eu gostaria de saber, vocês têm algum modelo médico já aí, gente, que vocês já têm na faculdade de vocês? Independente de ser estudante de medicina ou de outra área. Vocês já pensaram nisso? Vou esperar um pouquinho, porque dá um delay para chegar as mensagens aqui para mim. Boa noite, Tamires. Vocês já tiveram, assim, vocês já chegaram a pensar nisso, assim, de ter um modelo, um ou vários, né? Vocês têm algum já que vocês já conhecem na faculdade de vocês, na vida? Se vocês não têm, né, é interessante começar já a pensar nisso, né? Então, dá um exemplo meu, por exemplo, né? Eu já falei, acho que na primeira live eu já contei um pouquinho, né? Abordei um pouquinho essa questão da modelagem, mas, então, nós temos vários, a gente chama de tutor, né? Tutores, né? Você pode ter um modelo ou vários modelos, né? Então, eu costumo chamar de tutor. O que é tutor, gente? Legal, a Axel, né? Essa questão da especialidade aí às vezes vem com o tempo, né? Uns mais rápido, outros mais demorado, né? Mas é interessante, muitas vezes, Axel, você vai acabar tendo muita referência desses, desses tutores, né? Principalmente quando você está nos estágios clínicos, às vezes internato, de residência, né? São os momentos que você tem um contato maior e mais próximo, né? Com os professores, às vezes em pequenos grupos. Mas eu, por exemplo, eu tive vários tutores, né? O que é tutor, então? Tutor é aquele profissional mais experiente
que ele ele está motivado a ensinar o aluno a aprender, né? É como se fosse um guia, um modelo que vai facilitar, né? Ele é um facilitador do ensino. Não que ele vai passar a mão na cabeça do estudante, do aluno, mas é aquela pessoa que vai estar preocupada no aluno, no estudante, a aprender, né? Principalmente a gente fala aprender a aprender. Né? Aí muitos falam assim, tutor, mentor, qual que é a diferença? A realidade, assim, esse tema, assim, dependendo da literatura, dependendo da literatura, isso varia, mas o Paulo está falando, né, do Bruno, né, o Bruno Farnetano, né, ele gosta mais da palavra mentoria, né, eu vou falar aqui um pouquinho. O Bruno é um ótimo profissional de referência e ele é interessante que ele fala muito do modelo médico, né, de quando ele estava lá no Rio, né? E o Bruno é o professor de clínica, né? Lá da Faculdade de Medicina de Ubai, da UFV. E ele é carioca e veio, né? E tem, então, ele fala muito dos professores dele, né? Dos modelos de referência dele. Então, todo profissional médico que você perguntar, aqueles, né, que você admira, ele tem por trás um outro profissional que ele admirou na vida dele, que ele admira, né, e ele segue como modelo mental. Então, eu na faculdade, eu tive vários tutores, né, assim, ao longo da vida, né? Então, assim, desde o primeiro, né, começou quando eu estava aprendendo a fazer a anamnese. Então, tive um professor que ele fez um modelo de anamnese, assim, que foi aquele guia que me facilitou muito essa questão daquela anamnese mais rica em detalhes, sabe? Então, esse é um tutor que me marcou muito, né? Infelizmente, um médico excepcional que faleceu novo, né? Mas me marcou muito. Depois, ao longo da faculdade, eu tive alguns outros que me marcaram também, alguns que eu nem sei, às vezes você nem lembra da pessoa, mas você lembra da frase, né? Então tem algumas frases que eu falo para os alunos hoje, quando eu estou dando aula, que eu não sei quem me falou, mas que me marcou muito. Uma delas que eu falo, né, que na medicina, você não, eu escutei essa frase, me marcou. Na medicina você não precisa saber tudo, você precisa saber onde procurar, né? Então isso é uma frase que eu sempre falo para os alunos, mas não sei qual é o autor que me falou. Eu lembro que era uma aula assim, no ciclo básico. E um outro professor, né, que me marcou muito, que eu já comentei também, é o professor Mário Lopes. Né? O professor Mário Lopes era um professor lá da Faculdade de Medicina da UFMG, em Belo Horizonte. Né? É muito conhecido, né, já falecido também, muito conhecido no país pelo livro de semiologia que ele tem, junto com o professor Laurentes. O professor Mário Lopes é mais da parte de clínica e cardiologia, o professor Laurentes ele era gastroenterologista de formação. Dois excelentes profissionais e modelo de referência. Então, né, que eu tive a oportunidade de participar do grupo de raciocínio clínico que ele tinha na faculdade, um grupo assim excepcional para aprender. Era no meio do curso que você fazia, né, o estágio de raciocínio clínico. Então, assim, você tinha a opção de fazer semestre, eu fiz 2. Então, assim, eu acho que esse grupo foi o que me mudou como futuro médico, né? Então, assim, agradeço demais porque deu a base, né? O processo de pensar, de raciocinar, começou ali, né? E aí depois disso eu fui interno do professor Mário Lopes, depois fui residente de clínica médica. Então, mas é interessante que muito do pensamento que a gente aprendia com ele no início veio através da abordagem em grupo. Porque como era um grupo já tradicional lá na Faculdade de Medicina da UFMG, a gente tinha já tinha as regras do grupo que já eram estabelecidas como se fosse assim, de geração para geração, que o Mário Lopes deve ter falado com o primeiro grupo, e isso foi sendo repassado. Então, os estudantes que repassavam as informações de como que tinha que proceder. Né? Então, muitas vezes,
a pessoa fala assim, ó, não faz isso não que o professor não gosta disso. Então, muitas vezes nem ele falava nada. Então, o grupo já tinha, como se fosse assim, vontade própria, já andava sozinho. E aí, no internato rural, né, durante a residência, aí você tem um contato muito mais próximo, né? E aí é, tem essa absorção de processo de pensar, né? E, e acaba que hoje eu analisando agora, né, quando eu estou mais nessa parte abordando raciocínio clínico, eu vejo que hoje em dia muito do que ele modelo mental que eu adotei para mim, e às vezes foi de forma inconsciente, eu não fiz de propósito, copiando, assim, eu copiei de forma inconsciente, porque eu fui moldado através desse relacionamento com o professor a pensar de forma muito parecida. Então eu vou mostrar para como que ele fazia, né, e vou falar depois como que eu faço. Mas além do professor Mário Lopes, eu tive vários modelos de referência também na gastroenterologia, na residência que eu fiz, né, no Felício Roxo, em Belo Horizonte. Então tinha uns 5, uns 6 os profissionais que eram preceptores, e todos excelentes, cada um da sua maneira. Então, assim, você aprendia cada detalhe, assim, cada um passava uma coisa, cada um tinha um ponto forte que passava, isso a gente absorvia, sabe? Então, são modelos, né? Então, muitas vezes assim, eu estou fazendo um receituário, eu estou escrevendo, estou lembrando de um fazendo a mesma receita do jeito que ele escrevia. Eu lembro eu vendo ele escrevendo no consultório dele e eu copiei, né? O outro, uma fórmula magistral, né? Tá lá. Então, a outra, como palpa o fígado, eu palpo igual. Então, muito interessante. Então, são modelos que você vai refinando. Você pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui, né? E você monta você. Né? Então, você, na realidade, é um resultado de vários modelos que você copiou. É lógico, né, que tem vários profissionais da medicina, né? Tem sempre modelos, às vezes, positivos e modelos negativos. O ideal é a gente, né, copiar os modelos positivos. Mas voltando, então, no professor Mário Lopes, né? Então como que ele agia? Ele acordava cedo, né? Quando a gente estava chegando na faculdade, ele já estava voltando do hospital, que ele já tinha avaliado os pacientes, levantar, né? Então ele fazia aquela anamnese detalhada, e aí quando a gente estava indo para a faculdade, ele estava indo já para a biblioteca estudar o caso do paciente. Então, interessante que esse modelo, né? Ele sempre perguntava, né? Assim, para você discutir com ele, a gente tinha que estudar antes. Então, assim, você tinha dúvida, eu falo isso com os alunos até hoje, né? Muitos alunos já devem ter escutado eu falar isso. Se você tem a dúvida, a gente não podia perguntar para ele essa dúvida. A gente tinha que estudar primeiro, para depois, se você não resolveu no estudo a sua dúvida, aí você vai discutir o caso com ele, baseado no que você estudou, para ele responder a sua dúvida. Aí ele respondia normal, né? Mas então, como que é o modelo mental? Então, só para mostrar, por exemplo, o modelo mental que eu absorvi, né, quando eu atendo o paciente. Então, a primeira coisa que eu aprendi, isso ele falava, né, eu avalio o paciente sem ideias preconcebidas. Né? Então, muitas vezes o paciente chega com o exame para mim e eu não evito ver o exame antes, para não atrapalhar o meu raciocínio. Então, né, dentro do possível, eu tento, vou falar que é 100% dos casos, né? Mas eu tento não ver, né, exame antes, nem ver pedido de interconsulta para avaliar. Aí eu faço a anamnese detalhada, né, uma anamnese super assim, né, o tempo que for necessário. Me interesso muito pelo aspecto psicossocial do paciente, porque muitas vezes, né, principalmente na minha especialidade da gastroenterologia, às vezes o diagnóstico às vezes vai vindo dali, é muito comum. E aí, o que eu tenho muito é aquele estímulo, aquela curiosidade. Né? Eu sou curioso do ponto de vista médico. Então, sim, se eu não sei, ou tenho alguma dúvida, ou quero melhorar, eu vou estudar. Né? Então, e é isso que eu acho que é o grande detalhe. Né? É você se interessar pelo paciente, correr atrás das dúvidas, estudar, que aí você ganha experiência. Então, essa que seria, né, o modelo que eu aprendi, que eu assim, fui moldado dessa forma. Eu não fiz isso de propósito. Né? Ninguém falou isso, Luciano, faz isso, faz aquilo, você vai.
né? Isso foi acontecendo naturalmente. Então, a absorção dos modelos, gente, é uma coisa mais assim, natural. Ela às vezes é inconsciente, você não faz de propósito. Então, hoje eu falo isso porque eu estou parando para pensar, né? Agora que eu estou traduzindo isso para os alunos, é que eu começo a pensar, né? Eu começo a ver assim, ó, esse processo, como que eu penso, como que eu raciocino. Então aí que eu fui vendo, né? Que eu tinha um modelo que eu fui moldado desde estudante de medicina, né? E que não tinha percebido, né? Isso aí vem natural. Entendeu, gente? Então é isso que eu queria dizer.